avisos, tá? Vou dar uns avisos, então, boa noite. Hoje nós vamos corrigir o nosso produto 3, vamos falar do nosso produto 4, e na semana que vem, dia 25, ok? Nós não vamos ter aula, vamos ter apenas plantão de dúvidas. É o prazo para vocês me entregarem, então, o produto 4, ok? Eu vou fazer as correções, vou mandar de volta. E aí, se eu falar que você precisa me devolver, você tem até o dia 2 para me entregar arrumadinho. Se não, o que você me mandar no dia 25 já está ok, tá bom? E aí acaba o semestre para vocês em TCC 1. Olha que legal. Acaba logo, não é? Não é assim? Então, prazo, repetindo, prazo para entregar o produto 4 vai ser o dia 25. Eu vou corrigir, mandar de volta, e aí eu vou falar se precisa me mandar mais uma vez ou se está tudo certo. Se estiver tudo certo, ok, boas férias. Se precisar me mandar de novo, vai ter o prazo até o dia 2, tá bom? Ah, professora, mas é na semana de prova, mas é no dia da nossa aula, e no dia da nossa aula você não tem prova, tá bom? Então, não tem essa desculpa. Beleza? Vamos lá. As férias é para adiantar já o seu TCC, ok? Todo mundo ficar em casa, quietinho em casa, estudando para fazer o TCC e terminar o TCC logo. Beleza? Vamos lá, começamos então com o trabalho da Rebeca. A Rebeca está fazendo trabalho, está tudo certinho, beleza? Aqui, a Rebeca esqueceu, né, Rebeca? Sim, esqueci. De colocar aqui o número das páginas, não é, Rebeca bonitinha? Está apresentando aqui o trabalho dela, delimitação, hipóteses. Professora, eu queria que a senhora desse uma olhada na minha metodologia, porque eu vi alguns tipos e achei que essa descrevia melhor o meu trabalho, mas eu quero ver a sua opinião. A sua tá boa, revisão bibliográfica, dialética, então você vai comparar quem fala favorável e quem fala contrário. Tá errado, não. Marco teórico, vamos lá, certinho. Você começou o seu marco teórico fazendo uma pequena introdução do que você vai tratar no seu trabalho, ok? Aí você começou o primeiro aspecto. Agora vamos lá. Você fala o seguinte: de acordo com a psiquiatra Ana Beatriz, autora do livro Mentes Parará, 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 aí você faz uma citação da Beatriz, Ana Beatriz. Mas como que nós fazemos citações alfabética, que é essa que nós usamos? Nós vamos usar dois tipos. Ou logo depois do nome dela, eu vou colocar o quê? O ano da obra e a página, então seria a página 32, ok? Ou eu faço assim, ou eu vou lá no final do meu trabalho, coloco Silva, que é o sobrenome dela, o ano da publicação dessa obra e P. Página é sempre P, página 32. Ok? Eu não preciso colocar o nome do livro aqui. Basta eu fazer a referência. E como que eu faço essa referência? No sistema autor data, ok? Sistema autor data página. Então eu tenho duas formas de fazer as referências. Ou logo depois do nome da autora, eu não preciso colocar qual que é o livro que ela escreveu. Eu coloco se eu quiser, mas não é obrigatório. Então, eu coloco ou depois do nome do autor, ok? Ou lá na referência, quando eu fizer uma referência direta, tá? Então, aí Se eu você... coloquei, então, ali em cima, na Ana Beatriz Barbosa, o ano e a página, eu não preciso colocar nesse textinho, nessa citação Não direta. precisa. Não precisa. Aí você coloca só ponto final. Ok? A mesma coisa você faz aqui. O hair. Você fala assim, página 11. Página 11 do quê? Olha que aqui você fez certinho. Aqui em cima você não fez. De que ano é esse livro do hair? 2013? Qual é a página que você usou? 11? Então você coloca só isso. Ok? Ok.
Precisa colocar o nome do livro dele? Não. Até porque isso aqui vai criar uma complicação. Porque olha aqui, você coloca entre aspas, onde termina o nome do livro dele. Eu não sei. Então, para mim, tudo aqui é nome dele. Entendi. Então, okay? Eu tiro o nome do livro ou só acrescento as aspas? Eu tiraria o nome do livro. Eu colocaria só o autor e não colocaria o livro. Isso para todos, né? Para todos. Tá. E aí, fazer isso. Olha, aqui você acertou. Só que tá vendo que você está fazendo uma citação direta? Qual é a página? Ah, professora, o livro que eu estou usando é um e-book. Ele não tem página, porque ele é lá no Kindle. Então, as páginas ficam todas bagunçadas. Então, você vai colocar NP, não paginado. Tá? Ok? E aí, você coloca. O que aconteceu? O que é importante? Um colega de vocês me mandou um texto, um vídeo de um professor de metodologia. E ele até falou, professor, será que eu entendi errado o que o professor lá de metodologia disse? O professor de metodologia dizia o seguinte, olha, 100% do seu referencial teórico é de outros doutrinadores. Só que você vai escrever o que eles disseram com as suas palavras. Então, você tem de evitar citação direta, ok? Seja longa, seja curta, e preferir paráfrase. Mas o tempo todo você precisa citar quem é o autor daquela informação, ok? Porque essa informação não é sua. Não foi você que criou essa escala de verificação da psicopatia. Foi o Hare. Então, eu preciso colocar a referência. Mas, professor, eu escrevi com as minhas palavras, eu escrevi o que eu entendi daquele artigo. Não tem problema. Você entendeu o que alguém escreveu, não foi? Você não tirou aquilo de alguma informação? Foi. Então, você precisa colocar. Professora, okay? Eu tenho dúvida com relação a citar o artigo. Como eu escrevo a citação do artigo? Qual artigo? Você fala um dispositivo legal ou um artigo científico de alguém? A tese de alguém ou a dissertação de alguém. Como eu coloco isso como uma referência? Olha só, você faz aqui, tá vendo? A psiquiatra Hilda Morana. Legal, Hilda Morana. Que ano que é essa dissertação dela? 2006. 2006. Em que página? Que página está? Aí você vai colocar a página. Ok? Ou colocar não tem página, né? Entendi. Isso. Ou NP quando não tem página. Tá bom? Lá agora, no final da aula, eu vou explicar como vocês vão colocar lá nas referências bibliográficas. Porque lá sim você vai colocar tudo. Você vai colocar o nome dela, Morana, Hilda, o nome da tese, se é tese, se é dissertação, a universidade, a data, tá? Cortou um pouquinho aqui. Somente lá nas referências lá embaixo. Isso, você vai colocar completo. Isso, tá? Aqui no corpo do seu texto é só o sistema autor. Na verdade, quando eu falo autor, eu me refiro ao nome de família. Então, autor em caixa alta, a data, vírgula, a data, que é o ano, vírgula, a página. E aí você vai colocar a página que você tirou. Tá? No corpo do seu texto, você deve se limitar a fazer dessa forma. Professora, eu optei por fazer o outro sistema, sem ser esse alfabético. Eu optei pelo sistema numérico. O que é o sistema numérico? Aquele que as referências vão lá na nota de rodapé. Aquele sistema é completamente diferente, ok? Aqui existem regras próprias para aquele sistema, então eu aconselho que se você usar o sistema nota de rodapé, o sistema numérico, aí você depois tira suas dúvidas comigo, mas prefira, neste momento, usar o sistema alfabético, que é o autor em caixa alta, o ano da obra e a página, tá bom? E aí você pode fazer de duas formas, ou entre parênteses, ou segundo fulano de tal. Que ano que é a obra do fulano de tal? 2020, página 10.
Aí continua o texto, tá bom? Tá. Eu acho que eu fiz isso em alguns outros momentos. Cada referência minha, então, tá de um jeito. Isso, fez. Você foi misturando as referências, Tá. ok? Aí, por exemplo, aqui eu pergunto quem diz isso. Ainda que você tenha me falado aqui em cima que foi a Hilda Morana, eu não tenho uma referência. Então, eu não sei que obra que é a obra da Hilda Morana que você está se referindo. Eu não sei qual é a página que você está se referindo. Então, você precisa fazer a referência. Aí, aqui você fala. A obra dela é de que ano? É Página. de... A obra dela aqui é de 2009. Aí você tem que colocar. Ou você coloca aqui 2009, página. Aí você vai procurar depois a página e vai Isso é uma colocar o coisa que eu ia parênteses. perguntar para a senhora. Mas a senhora Sim. respondeu no de cima. Se eu colocar ainda de acordo com o Rio da Morana, eu não preciso colocar lá embaixo de novo, né? Abaixo da Não, citação. não precisa colocar aqui embaixo de novo, não. Tá bom? Você não precisa repetir. Ok? Aí você fez algumas informações, não colocou. Não precisa. Ó, aqui você fez certinho o NUT, aqui você fez o NUT, olha aqui você fez o Greco direitinho. Aí você começa a falar do César Bittencourt, mas não coloca a referência. Ok? Tem que fazer. Dispositivo legal. E agora, como é que eu faço referência de dispositivo legal? Isso aqui eu tirei da minha cabeça, fui eu que inventei? Não. Está em algum lugar, não está? E onde que isso está? Numa lei que é do Brasil e que ela é de 1940. Pronto. Fiz a referência do Código Penal. É difícil? Não. Mas precisa de atenção. Precisa de atenção. Tá? Aí, mais uma vez, você cita o código. Como que eu cito o código? Não é uma lei do Brasil? De que ano é o código? Código Penal. Tá? Aí você faz de novo, Código Penal. Aí aqui você cita o Greco, olha que bonitinho, você fez direitinho. Fez o CAPES direitinho. CAPES. Tá? Sim. E por aí vai. E nesse caso do CAPES aqui, eu não coloquei a página. Eu tenho que colocar a página todas as vezes? Olha, quando você faz uma paráfrase, que foi o que você fez aqui, você escreveu com as suas palavras, você não é obrigada, ninguém é obrigado a colocar a página, mas eu prefiro que vocês, lá na monografia, não deixem de colocar. Ah, professora, mas eu li 5 páginas para chegar a esse entendimento. Não tem problema, coloca lá, página 10-15. Não tem problema. Ok? Mas coloque para quê? Para indicar para a banca que esse pensamento do CAPES está naquele livro que foi publicado em 2013 e naquelas páginas. Ok? Isso evita a banca, por exemplo, falar que você fez plágio. Ok. Ok? Esse quem disse novamente aí, porque eu não coloquei o Brasil 1940, né? Que foi o ano do Código Penal. Isso. Aí toda vez que você cita o Código Penal, tem que fazer referência. Toda lei que você cita tem que fazer referência. Aí você trouxe aqui, Pisque Web. O que é isso? Tem que falar o que é isso. É um site? Esse é um site renomado? Esse é um... Você tem que me explicar o que é. Tá bom? Quando nós fazemos o item 7.2, é em negrito, certinho. E o restante? Professora, eu enviei sem a parte final. E o restante? Então, quando eu terminei de ler a sua correção, que eu vi, como assim o restante? Cadê o resto do trabalho? Cadê o resto Me do trabalho? perdoa. Não tem problema, faça as correções, tá bom? Tá bom. Alguma dúvida, pessoal, com relação a essas explanações que eu fiz aqui no trabalho da Rebeca? O trabalho da Rebeca já está arrumadinho aqui, não tem nem o que mexer, tá? Tá bom, fico feliz. Ok, Professora, não com é? relação ao cronograma, a gente tem que, de fato, colocar alguma coisa nesse cronograma? Porque Vamos lá, senão... vamos falar do cronograma. Chegar agora que nós estamos aqui na Rebeca, vamos falar do cronograma. O que é o cronograma?
cronograma é uma organização do seu trabalho. E essa organização do seu trabalho vai começar quando? No primeiro momento que você começou a levantar material começou a estudar, pesquisar algum material para o seu trabalho. Então, o cronograma, ele é uma ordem de como você vai organizar o seu projeto de pesquisa até a apresentação da sua monografia. Olha só, precisa alterar? Precisa. Você não vai defender sua monografia em novembro, você vai defender sua monografia em junho, provavelmente. Então, precisa mudar, tá? Ah, professor, eu vou fazer mais coisas do que está aqui nesse seu modelo. Tem problema mudar? Não, isso aqui é só um modelo. Você vai fazer da forma como você entender, como você achar melhor. Você pode falar assim, não, eu quero fazer uma visita, ok? Eu estou fazendo um trabalho sobre acessibilidade nos tribunais, então eu quero visitar um tribunal. Você vai colocar, então, você vai inserir aqui, aí você vai colocar visita técnica. Que dia, que mês você vai fazer essa visita técnica? Ah, eu vou fazer essa visita técnica em março, abril. Aí você vai marcar que a visita técnica vai ser lá no mês de abril, ok? Então, você começou o seu trabalho, nós começamos em agosto, então provavelmente em setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Opa, dezembro está errado. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, não é? Tá faltando um aqui. Ah, professor, eu não vou colocar janeiro, não. Por que você não vai colocar janeiro? Ah, porque janeiro eu vou tirar férias. Tá bom, aí você tira o janeiro. Ok? Ah, não quero fazer nada naquele mês de fevereiro, que é o mês do carnaval. Eu quero curtir o carnaval. Tá bom? Não põe nada lá no mês de fevereiro. Mas o cronograma é a sua organização para o seu trabalho. E aí você vai colocar quais os meses? Não, professora, o Júlio aí já falou. Ele disse que ele vai aproveitar as férias de dezembro e janeiro e vai dar um gás no trabalho dele. Ele já vai elaborar os capítulos dele em dezembro e em janeiro, ok? Ele já vai lá colocar o trabalho dele fácil. A redação da introdução e da conclusão, que são as últimas partes, ele vai deixar para março. Em abril, ele vai fazer uma revisão geral do trabalho, para ele depois estar em junho e apresentar em junho. Aí ele vai ficar com o mês de maio todinho livre para fazer outras coisas. Então, o cronograma é a organização do seu trabalho. É o que você pretende fazer. O que você pretendia fazer em setembro? O que você pretendia fazer em outubro, em novembro, em dezembro? O que você vai fazer em janeiro, fevereiro, em março, em abril, em maio e em junho? Beleza? Professora, o que é depósito? Oi? O que é depósito? É o dia que você vai fazer o depósito da sua versão que vai ser defendida na banca. Depósito da versão. Eu não vou colocar final, porque nunca é a final, tá bom? É a versão a ser defendida. Por que não é a final? Porque a banca pode sugerir algumas alterações. E aí sim, você vai ter depois a versão final, que é aquela que vai para o repositório institucional. E aí todo mundo, quando eu falo todo mundo, eu me refiro mesmo a todo mundo que tem acesso à internet, vai poder consultar o seu trabalho. Ele vai ficar público lá no site da biblioteca. Já imaginou que legal? Já imaginou? Que massa! Seu trabalho público lá para todo mundo ver. E mais, lembra que eu comentei com vocês com relação à publicação na revista?
Lembra que eu falei da revista? Olha só. Sim, sim. Então, os melhores trabalhos, o professor Perdigão e eu conseguimos terminar nossas regras para publicação na revista dos trabalhos de TCC, e ficou da seguinte maneira, as regras ficaram da seguinte maneira: os melhores trabalhos indicados pelos seus orientadores, então não sou eu que vou escolher o melhor trabalho, não é o professor Perdigão, é o seu orientador. Os melhores trabalhos indicados pelo orientador vão ficar, em regra, isentos de apresentar a monografia, mas isso é um poder discricionário do orientador, ele libera o aluno ou não de apresentar a monografia, e esse trabalho vai ser indicado para publicação na revista. Ele vai ser obrigatoriamente publicado? Não, porque a revista é outro colegiado, é outro grupo de professores que analisam, tá bom? É outro pessoal, não tem nada a ver com direito, eles vão escolher os melhores trabalhos, mas nós do direito, nós vamos indicar aqueles trabalhos que, ó, esses trabalhos passaram por uma orientação, o trabalho tá bom, o aluno se dedicou, então esse daqui, ó, pode ser publicado. Se ele for publicado, ele tem a chancela do curso de direito, ok? E aí, esses melhores trabalhos, em tese, ficarão isentos de apresentar o TCC, tá? Ah, professora, mas o meu orientador quer que eu apresente o TCC. Ok, você vai apresentar. Ah, mas eu não ficaria isento? Em tese, sim. Mas se ele falar, você vai apresentar o TCC, você vai apresentar o TCC. E mesmo assim, vai poder submeter o seu trabalho à revista. Professor, eu já escrevi um artigo uma vez, eu quero submeter esse trabalho à revista. Posso? Pode, fique à vontade. Mas esse trabalho é seu. Esse trabalho não tem o aval do curso de Direito. Combinado? Então, a partir do semestre que vem, se dedique. Comece agora a adiantar a pesquisa do seu TCC. Não deixe para a última hora, faça um trabalho legal, porque você já pode sair da graduação com um trabalho publicado. Isso é muito bom para a sua vida profissional, abre portas para você e também para a sua vida acadêmica. Conta pontos quando você for fazer um mestrado, um doutorado. Não deixe, então, de se esforçar para fazer um trabalho de monografia bem legal. Nós tivemos esse semestre indicados, acho que mais de 15 trabalhos. Mais de 15 trabalhos, ok? Que foram indicados. Tudo bem, Rebeca, sem problema. Mais de 15 trabalhos que foram indicados para a revista. Nós estamos torcendo para pelo menos 10 serem escolhidos, porque parece que a revista publica de 10 a 15 artigos, mais umas outras coisinhas, e é semestralmente. Então, vai ser muito legal se o seu trabalho for selecionado semestre que vem. Professor, eu posso colocar depois esse trabalho com o meu orientador? Ele pode assinar o meu trabalho, às vezes ele faz uma alteração, ele escreve também uma parte do seu trabalho, não é a sua monografia, é a parte que vai para o depósito, é a parte que vai ser submetida à revista. Pode, vocês podem fazer em conjunto também, não tem problema. Mas a sua monografia ou o seu artigo que vai ser submetido às bancas, esse é só seu. O orientador não é responsável para escrever nada para você. Ele vai te dar um norte. Nossas primeiras aulas eu falei da função do orientador. E semestre que vem eu vou repetir. Qual é a função do seu orientador? Não é escrever para você. Não é corrigir o seu português, se está certo, se está errado. Isso é a sua função. Ele só vai te dar um norte, onde ir. Combinado? Vamos falar de referências bibliográficas. Como que eu faço referências bibliográficas? Vocês têm alguma dúvida com relação ao marco teórico,
como fazer referências lá no corpo do texto, depois que você faz a citação. Alguma dúvida com relação a isso? Pode falar, Júlio. Oi, professora, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Eu tive dificuldade no meu trabalho porque tem coisas assim que nem sempre a gente tira direto do livro, assim, Sim. fazendo aquela, assim, escrevendo com as próprias palavras. E aí, teve alguns parágrafos que, assim, eu me embasei em classes, assim, de outras pessoas e não queria deixar de mencionar os autores, mas eu não sei identificar um específico, porque foi meio uma conclusão que chegou de uma análise mais geral. Eu Você tem fico que com colocar dificuldade de todos saber. os doutrinadores que você usou para chegar àquela conclusão final, Uhum. tá? Aí, pode colocar assim. Infelizmente. Não, não, tranquilo, isso aí eu entendo 100%. É mais assim a dificuldade de como fazer. Uhum. Porque, claro, eu não cheguei a nada sozinho, então é justo dar o mérito, mas eu não sei como colocar no papel. Você pode colocar para os doutrinadores, aí você coloca Nutt, o ano do livro do Nutt. Se tiver página, você coloca a página. Greco, aí você coloca o ano. Estou escrevendo aqui para você ver, tá? Página XXX, sei lá, outro autor brasileiro, tá? Ano, página. Você pode colocar dessa forma, ok? Tá ok. Eu acho Ou que no não, geral você eu. pode fazer. Sim. Hã? Desculpa, pode falar. Ou você pode colocar diversos doutrinadores, aí você vai colocar uma nota de rodapé. E aí você vai fazer desse mesmo jeito. Nutt, ano, página, Greco, ano, página, ok? Você vai fazer dessa forma, Tá, beleza? assim, eu consegui colocar a maioria, mas teve dois Como é que parágrafos é? lá. Desculpa, eu consegui colocar a maioria das referências, mas teve dois parágrafos lá que eu não soube o que pôr. Essa era a minha dificuldade. Mas eu vou fazer lá de novo. Tá bom. Como que eu faço Obrigado. referência de... Tudo bem. Como eu faço referência de jurisprudência? No corpo do texto, citei a jurisprudência lá todinha. Aí eu fico tentada, não é? A pegar aquele texto, aquele trecho todinho da jurisprudência, não é? Que tem o número da jurisprudência, a data, tudo aquilo, não é? Eu vou usar no corpo do texto, não. Desculpa. No corpo do texto, o que que... Obrigada. No corpo do texto, o que que eu vou colocar? Carol, de onde você tirou aquela jurisprudência? Ela é de qual tribunal? Ela é de um tribunal superior? Se ela é de um tribunal superior, significa que ele tem uma jurisdição nacional. Então, eu vou colocar essa jurisdição nacional. E qual foi o ano de publicação daquela jurisprudência? Eu vou colocar. Agora, não, professora, essa jurisprudência que eu peguei é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Como que eu vou fazer a referência? Sem problema, vamos lá. São Paulo, o ano da publicação. Não, foi do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Que ano foi a publicação? Vamos colocar o ano da publicação daquela jurisprudência. É aqui no nosso referencial teórico, é aqui na nossa referência bibliográfica que você vai colocar aquele nome todinho da referência da jurisprudência. Vamos fazer referências bibliográficas agora? Para nós vermos como que funciona? Eu deixei para vocês lá no Moodle um material que é um resumo de referências bibliográficas. Ele é um resumo mesmo, que é para você consultar sempre que você tiver dúvidas. Olha, eu peguei essa informação de um livro. Como eu vou fazer a referência desse livro?
Não, eu peguei isso de um livro que está disponível na internet. Como que eu vou fazer a referência desse livro? Não, professor, é um capítulo de um livro. Como que eu faço a referência? É um periódico, é um artigo de periódico, de uma revista, tá? É um artigo de uma revista. Como eu faço essa referência? É uma legislação. Eu estou usando o Código Penal. Como que eu faço a referência bibliográfica do Código Penal? Lá no final, é uma jurisprudência, é um trabalho que foi apresentado num congresso, num seminário, ou é um site, ou um documento que está num blog, às vezes num blog interessante, num blog científico, ou, como usou a Carol, a Rebeca, quer dizer, é uma tese de doutorado. Como que eu vou fazer essa citação? Então, eu deixei para vocês um modelo lá, bem resumido, das principais referências bibliográficas que nós utilizamos aqui no curso de Direito. Então, nós precisamos olhar essas referências. O que eu faço quando eu vou corrigir o trabalho de vocês? Eu tenho essas referências impressas, elas ficam aqui do meu lado. Toda vez que eu pego o trabalho de vocês, eu vou conferir. Deixa eu ver se ele observou todas as regras aqui dessa referência. Ah, isso aqui dele está errado. Aí eu vou lá e marco. Então, eu sempre tenho as referências bibliográficas do meu lado para eu poder conferir se vocês estão fazendo correto. Eu também faço isso quando eu estou escrevendo as minhas coisas. Quando eu estou escrevendo os meus trabalhos, eu também me baseio nessas referências bibliográficas. Às vezes eu estou com um papelzinho aqui do meu lado, nas outras vezes eu faço de uma forma eletrônica, que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Ok? Então, tá lá no Moodle todo esse material sobre as referências bibliográficas. Também está a norma da ABNT, que vai trazer outras regras, por exemplo, como citar uma partitura de música. Nós não vamos usar isso, óbvio, tá? Mas nós vamos usar as referências de livros, de jurisprudência, de dispositivos legais, de artigos em revistas. Esses são os que nós mais utilizamos. Vamos fazer alguns testes? Vamos brincar aqui um pouquinho de fazer referência. Então, vamos brincar aqui um pouquinho de fazer referência. Vamos começar com uma referência de uma lei. Falem aí uma lei qualquer. Já que tem lei número tanto, não é? Vamos inventar aí um número qualquer, vamos descobrir qual. 8666. Ó, já me falaram aqui a lei 8666. Ok? Então, eu quero citar a lei 8666. Beleza? Como que eu vou citar a lei 8666? E aí? Eu vou lá nas minhas regrinhas, ok? Eu vou lá nas minhas regrinhas, deixa eu pegar a lei 8666, copiar aqui o que ela diz, tá? Tá aqui a lei 8666. Eu estou citando essa lei no meu trabalho o tempo todo, tá? Eu estou lá falando, porque a lei 8666, Brasil, 1993. Eu estou lá citando o tempo todo, então, lá no meu trabalho. Não é assim que nós fazemos? Estou lá citando no meu trabalho o tempo todo. A lei 8666, 66, blá, blá, blá. Agora, eu tenho que chegar lá nas minhas referências bibliográficas. Cheguei aqui nas minhas referências. Opa! Cheguei aqui nas minhas referências bibliográficas. Como que eu vou fazer a referência dessa lei? Eu vou olhar lá no meu papelzinho de referências. Qual é a jurisdição dessa lei? Jurisdição dessa lei é Brasil. Então, eu vou colocar Brasil. É em negrito, professora? Não. Brasil é apenas em caixa alta. Ok? Qual é a lei? Lei, aí eu vou colocar aqui. Lei número 8666
de 21 de junho de 1993. Ponto final. Isso daqui, o nome da lei, eu vou colocar em negrito. E o que que essa lei faz? O que que essa lei faz? Regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, institui normas para licitação e contratos da administração pública e dá outras providências. Onde essa lei foi publicada? No Brasil, em Brasília. Que ano? 1993. E eu peguei isso de que lugar? Da internet. Então, está disponível em... Eu vou lá no site que eu copiei a lei 8666 e vou colocar. Quando que eu acessei essa lei? Acesso em hoje, 18 de novembro de 2020. Pronto, fiz minha referência da lei. Tá pronto? Não. Quando nós fazemos as nossas referências bibliográficas, nós vamos alinhar à esquerda e o espaçamento é o simples. Ok? Espaçamento simples. Outra lei. Vamos fazer outra lei? Vamos fazer outra lei? Professora, Verônica, cadê a sua lei do Distrito Federal? Vamos fazer a lei do Distrito Federal? Valéria, quer dizer, Valéria, cadê a lei do Distrito Federal? Vamos lá. Qual que é a jurisdição dessa lei, Valéria? Qual é a jurisdição? Distrito Federal. Desculpa, Valéria, te chamei de Verônica, desculpa. Então, como que eu vou fazer nas minhas referências bibliográficas? Vou colocar aqui, Distrito Federal. Qual é o nome da lei? Lei Complementar, número 840. De que data? De que dia que é a lei? Preciso saber. Sei lá, vamos imaginar que ela é do dia... Deixa eu achar aqui na internet para ficar certinho. Tá? Vamos achar aqui na internet, que eu vou ter que citar de onde eu tirei isso mesmo. Lei complementar, olha só, ela é de 23 de dezembro de 2011. Então, o nome da lei é em negrito. O que que essa lei faz? Eu vou colocar aqui. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas. Onde que essa lei foi publicada? Brasília, que é a capital do Distrito Federal. Quando? 2011. Onde que ela está disponível? Disponível em... Eu vou lá onde eu copiei a lei, eu consultei, acesso... Quando que eu acessei essa lei? 18 de novembro de 2020. Terminei? Não. Alinhado à esquerda, simples. Um espaçozinho simples, passo para minha próxima referência. Professora, eu quero colocar uma súmula. Vamos pegar uma súmula. Súmula 7 do STJ. Foi a que apareceu aqui para mim. Como que eu vou fazer referência de súmula, professora? Não tem problema. O STJ é um tribunal. Professora, eu usei uma lei municipal. A jurisdição é do município. Exato, Valéria. Jurisdição do município também. Tá? Valparaíso, como é que você vai colocar? Valparaíso. Valparaíso, nome da lei, em negrito, número da lei, não é? Em negrito. Número da lei. Essa lei faz o quê? Dispõe
dispõe sobre alguma coisa, tá? Onde que ela foi publicada? Valparaíso. Você pode colocar que é Goiás, sem problema. Tá? Valparaíso, o ano que ela foi publicada. Onde que ela está disponível? E lá nas suas referências, ao longo do seu texto, como é que você vai citar essa lei? Valparaíso. Ok? E o ano. Fecha parênteses. Tá? E aí, onde você acessou? Disponível em http://www.valparaíso. Estou inventando aqui, tá bom? .com. Ok? Quando você acessou essa lei? Acesso em a data que você acessou a lei. 10 de outubro de 2020. Eu colocava ou não está? Não, você coloca a lei, tá bom? Vamos lá. Professor, eu quero citar agora uma súmula. Súmula do STJ, legal. STJ é jurisdição o quê? Nacional, não é? Então, eu vou colocar Brasil. Se é jurisdição brasileira, eu vou colocar o quê? Brasil. Qual é o tribunal? Superior Tribunal de Justiça. O que eu vou citar? Uma súmula. Qual é a súmula? Súmula 7. Súmula 7. E agora, o que eu faço? Essa súmula 7, ela foi proferida por quem? Pelo plenário. Não é assim? Pelo plenário. Ok? Quando a data, eu tenho que procurar a data. Espera aí que eu vou achar a súmula 7 aqui. De que dia que é a súmula 7? Olha só, súmula 7. Súmula 7. Que eu tenho que colocar a súmula 7. Aqui no meu negocinho não aparece. Aqui, porque ele já vai direto para as súmulas. Tá? Súmula 7, data. Aqui, achei as datas da súmula 7. Brasília. Não foi em Brasília que ela foi publicada? Quando? Brasília. Achei aqui. 3 de julho de 1990. Onde que está disponível essa informação? Eu tenho que falar. Disponível em... Essa súmula 7 é famosa, né? Tá aqui o site que eu olhei. Tá? Ponto. Quando que eu acessei isso? Acesso em 18 de novembro de 2020. Combinado? Professora, legal, súmula, entendi. Agora eu quero uma jurisprudência. Jurisprudência. Vamos deixar dessa forma, que daqui a pouco eu vou explicar um negocinho para vocês, tá bom? Eu quero uma jurisprudência. Agora eu vou pegar uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Piauí, tá? TJ Piauí. Deixa eu pegar aqui uma jurisprudência qualquer, tá? Vou pegar aqui uma jurisprudência qualquer do Tribunal de Justiça do Piauí, só para variar um pouco, para não ficar só Brasília, Brasília, Brasília. Vamos, site, vamos funcionar aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Tá um pouquinho lento aqui para entrar no site do Piauí. Abri aqui. Vamos pegar, então, uma jurisprudência. Tá, servidores, cidadãos, carta, cadê?
eu ver se eu acho aqui, servidor. Caraca, gente, cadê aqui as consultas? Achei aqui, consulta, estava na minha cara e eu não vi. Jurisprudência. Vou pegar aqui uma jurisprudência sobre Lei Maria da Penha, tá? Já que esse semestre ninguém vai falar de Lei Maria da Penha, então vou pegar uma jurisprudência aqui. Lei Maria da Penha. Vou pegar a primeira que aparece, que vai ser a mais recente. Tá? Tá pensando aqui o site. Apareceu a primeira, ok? A primeira jurisprudência aqui, que é um agravo de instrumento. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Deixa eu parar isso aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês a guia que tem a jurisprudência. Conseguem ver aqui a guia que aparece? Dá para ver aqui a jurisprudência, para eu não precisar copiar? Dá para ver? Então, beleza. Como que eu vou fazer essa referência? Então, todo mundo já viu que eu vou usar essa referência aqui, que vai ser esse julgado de 2019. Aqui está o número do processo, quem é o desembargador, qual é a Câmara, tá bom? Beleza, então é essa que eu vou utilizar. Vamos voltar aqui para a nossa página. Tá? Que nós estamos fazendo a nossa jurisprudência. Como que eu vou fazer essa citação? Primeiro, que tribunal é esse? Qual é a jurisdição desse tribunal? Piauí. Então, eu vou colocar Piauí. Qual que é o nome do tribunal? Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Não é esse o nome? Não é esse o nome do nosso... onde nós vamos tirar? O que é essa jurisprudência que eu estou olhando aqui? É um agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Tem número esse agravo de instrumento? Tem o número aqui do processo, então eu vou copiar o número do processo. Agravo. Ok. Número é esse daqui. Agravo de instrumento e o número vai ser em negrito. Ok? Então, agravo de instrumento, o número do agravo e o número dele vai ser em negrito. Quem que julgou? Deixa eu voltar lá. Segunda Câmara Especial Cível. Segunda Câmara Especial Cível. É em negrito? Não, não é em negrito. Continuamos. O que mais que nós temos de colocar? Quem é o agravante? Eu tenho que colocar. Professora, não sei, vou ter que pesquisar. Vou clicar lá no processo para eu ver se aparece o agravante. Deixa eu ver se aparece o agravante aqui. Não, porque está em segredo de justiça. Não aparece o agravante. O que que eu faço? Não coloco nada. Tá? Se não aparece o nome, eu posso colocar aqui, segredo de justiça. Ok? Que não vai ter nem o nome do agravante, nem o nome do agravado. Então, eu não vou perder pontos lá na minha referência bibliográfica, porque o processo não me informa quem são as pessoas. Ok? Relator. Quem é o relator? Tá aqui. Ministro José... Não, José, desembargador, José Ribamar Oliveira, ok? José Ribamar Oliveira. O que mais que eu preciso colocar? A data desse julgado e o local. Qual é o local? Teresina. Teresina, posso colocar o estado, também não precisa. Teresina, quando? 4 de junho de 2019. Onde eu acessei isso? Disponível em 2 pontos, vou copiar aqui o site, que me dá as informações. Acesso em... Que dia que eu acessei?
18 de novembro de 2020. É assim, então, que eu faço referência de jurisprudência. Ok? E agora? É assim que eu vou entregar o meu trabalho, as minhas referências bibliográficas, todas bagunçadas? Não. Esses dias uma colega me ensinou, uma colega de vocês me ensinou. Do mesmo jeito que a Valéria me ensinou a fazer lá o índice, não é automático, não é, Valéria? A colega me ensinou a fazer isso aqui, colocar em ordem alfabética. Eu seleciono tudo que eu quero. Aqui em cima, ó, embaixo da palavra revisão, tá vendo? Tem um AZ com uma setinha. Eu clico, tá em ordem alfabética. O que eu preciso fazer? Dar um espaço simples entre as referências. Eu ainda vou entregar desse jeito? Não. Por quê? Eu não tenho autor, jurisdição que se repete? Tem. Então, quando eu tenho autor ou jurisdição que se repete, eu vou colocar um travessão no lugar desse nome. Então, quando eu for ler sua referência bibliográfica, eu vou saber que o Superior Tribunal de Justiça, ele tem a jurisdição do Brasil. Ok? Alguma dúvida com relação às referências bibliográficas? Essas são as mais... Não entendi essa parte do travessão. Não entendi por quê. Não consegui... Por quê? Porque Brasil e Brasil, não é? Imagina se eu fosse deixar assim. Brasil, 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 Brasil. Às vezes eu tenho 10. Eu citei 10 legislações, eu citei a Constituição, eu citei o Código Penal, eu citei outro decreto, eu citei a CLT, eu fui citando um monte de coisa, citei um monte de jurisprudência do STF, do STJ, do TST, tá bom? Então tá lá, um monte de Brasil. Você vai deixar Brasil? Não. Você vai trocar pelo travessão. Professora, por que não deixa Brasil? Bem, porque tinha uma pessoa que não tinha muito o que fazer lá na BNT, e ela entendeu que colocar o travessão era melhor. E aí os outros que trabalham na BNT falaram, olha que legal, é assim mesmo que tem que ser. Ok? Não tem uma explicação. A Valéria está perguntando, isso se aplica a doutrinadores? Sim, eu estou citando o NUT, então. Eu estou citando o NUT, ok? Fiz lá tudo bonitinho, tá? Citei o NUT aqui, eu estou citando uma obra dele que é de 2011. Depois eu estou citando o NUT de novo, em outro livro dele, tá? Que é de 2019. E aí, eu preciso colocar NUT, 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 NUT? Não. Eu troco o NUT pelo travessão, ponto. Também se aplica aos doutrinadores. Combinado? Então, se aplica a jurisdição, então se repete a jurisdição, se repete o nome, o sobrenome do autor e o nome do autor, você tem que colocar. Ah, professora, eu estou citando duas jurisprudências do STJ. Eu preciso tirar o STJ? Não. Ainda que eu tiver, digamos que eu estou citando duas súmulas do STJ, a súmula 7 e a súmula 9, digamos assim. Eu coloco travessão aqui também? Não, ok? Não faço isso. Eu só coloco travessão para a jurisdição e o autor quando eles se repetem, ok? Então, jurisdição, autor, às vezes eu estou usando o mesmo periódico, então eu estou usando 2 vezes a mesma revista, ok? Quando ela aparece nesse sistema, sim, no início do nome. Quando aparece no início do nome, aí sim, eu posso substituir pelo travessão. Alguma dúvida com relação às referências bibliográficas? É isso que vocês vão fazer. Então, vocês vão fazer agora para o produto 4 e me entregar na semana que vem.
O cronograma, vocês podem incluir, vocês podem tirar informações, ok? Aqui do tributo. Lembre de arrumar a data do seu cronograma e as referências bibliográficas. Lembrando que a referência bibliográfica, o nome aqui da jurisdição ou do autor, ele é em caixa alta, tá? O nome dele é Guilherme, não é? Guilherme. Ok? É em caixa alta o primeiro nome de família, o nome de família é em caixa alta, ou o nome da jurisdição, Distrito Federal, Piauí, São Paulo, Valparaíso, Brasil, em ordem alfabética. Então, onde nós vamos colocar o NUT? Antes do P, não é? M-N-O-P, antes do P. Então, o NUT vai ficar lá antes do P. Ordem alfabética, alinhado à esquerda e espaçamento simples. Alinhado à esquerda, espaçamento simples. Alguma dúvida, meninos, com relação às referências bibliográficas? É chatinho de fazer? Muito. Mas tenha esse papelzinho que eu já disponibilizei lá no Moodle para vocês, tenha do lado, para vocês consultarem sempre que precisarem. Professor, eu não gosto de imprimir as coisas, eu não gosto de fazer nada disso impresso. Tem alguma forma de eu fazer as minhas referências online? Tem. Eu gosto muito, muito, muito do site More. É esse site que eu vou colocar aqui para vocês. Usei muito, muito, muito. À primeira vista, ele parece muito difícil, muito complicado. E é. Mas você precisa mexer, então você vai ter que ter um tempo para olhar como ele funciona, fuçar, errar, até você acertar. Mas ele é muito bom, ok? E ele tem todo tipo de referência admitida no Brasil. Então, ele ajuda muito. Eu usei muito. Antes de ter esse resuminho aqui, eu usei muito. E ele está super atualizado com a nova regra da ABNT com relação às normas, que é a 6023 de 2018. Então, ele está atualizado com as normas da ABNT. E ele é muito bom. Recomendo. Se você não quiser usar o papelzinho, essas 3 páginas, com os modelinhos, eu recomendo, então, usar o MOR. Ele vai te ajudar a fazer essas referências bibliográficas. No mais, é isso. Então, lembrando que o produto 4, o último produto, ele é para o dia 25, produto 4 para o dia 25, ok? Nós vamos corrigir, eu vou te mandar de volta, nós vamos corrigir no dia 2, e aí você vai me mandar de volta até o dia 2, no dia da nossa aula. Combinado? Então, no mais, é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Semana que vem é plantão de dúvidas. Plantão de dúvidas no dia 25, plantão de dúvidas. E até! Professora, você pode só confirmar se meu e-mail chegou? Eu reencaminhei. Pera aqui, pera. Larissa A. Moraes. Chegou, Larissa. Vou corrigir, tá? Tá bom, professora. Vou marcar obrigada. aqui como não lida, para eu poder corrigir. Obrigada. Tá? Ok? Aqui tudo certinho. Produto 4. Ó, já tem aluno me mandando produto 4. Se quiser me mandar antes, não tem problema, pode mandar. Conforme eu for recebendo, eu vou fazendo as devolutivas. Mas é isso.